Olá pessoal, voltei. Eu parei aqui aquela hora que eu estava falando por conta de uma ligação que eu recebi do pastor Silas Malafaia. Era exatamente para falar sobre a CPMI. Então, honra quem tem honra, né? Pronto, vocês estão voltando aí. Assim que chegar o número aí de pelo menos umas 1000 pessoas, eu começo aqui de novo. É muito importante essa live. Eu preciso que você divulgue ela. Vai colocando aí aqui a setinha do aviãozinho, tá bom? Informações de primeira mão. Eu sou membro da CPMI do dia 8 de janeiro. Eu estou aqui para fazer denúncias, ok? Pronto, já atingimos 1000 pessoas aqui, vamos lá. Queridos, a CPMI do dia 8 de janeiro, que é para apurar o ocorrido nas manifestações, daquelas depedrações que ocorreram contra os 3 poderes, ela teve novos fatos. Depois que a CNN divulgou aquele vídeo do general G. Dias, que era o ministro do GSI, servindo água para os manifestantes do dia 8 de janeiro, aquilo tomou uma proporção tão grande que até quem não queria CPMI passou a aprovar, porque é no mínimo estranho que alguém que cuida da segurança do presidente da República estivesse naquele momento ali de alguma forma flertando ou apoiando ou abrindo as portas para que manifestantes ali estivessem. Tanto é que a situação ficou tão séria que G. Dias foi mandado embora do governo. Ele foi despedido. Depois daquilo, a CPMI, que já tinha as assinaturas colhidas, foi então lido o seu parecer, que levou meses, vocês lembram disso? O Senado não queria ler a questão da instalação da CPMI no dia 8 de janeiro, e resultado, a CPMI foi instalada. Só que a CPMI foi instalada com alguns problemas. A CPMI ela é um instrumento da minoria, ou seja, daqueles que tem o menor número de pessoas dentro da Câmara Federal, ou dentro da Câmara Federal, do Congresso ou da Câmara dos Deputados, para a gente investigar, para a gente fiscalizar alguns atos que para nós são estranhos. E esse ato do general G. Dias, naquele dia, é para nós muito estranho. O governo não queria CPMI. Se você entrar na internet, você vai ver que líderes do governo, vice-líderes do governo, deram depoimento, sério, nós não queremos a CPMI do dia 8 de janeiro. Pior do que isso, alguns deputados e senadores retiraram as suas assinaturas da instalação da CPMI, e a imprensa, não sou eu que digo, a imprensa que diz que o governo ofereceu cargos e ofereceu emendas parlamentares para que esses senadores e deputados deixassem a CPMI. E só não houve um esvaziamento total porque a população reagiu. E quando o povo reagiu, os políticos que estavam retirando os nomes pararam. Então, instalamos a CPMI. Só que instalamos a CPMI com um problema. O governo que não queria a CPMI sequestrou ela, tomou a CPMI, ele está dominando a CPMI. Ele tem maioria dentro da CPMI. Ontem nós tivemos 10 votos a mais do que nós da oposição. Ou seja, o governo tem no mínimo, ele tem mais votos, mas no mínimo 10 pessoas a mais. Ou seja, tudo que for votado ali, o governo vai ganhar. O que me chamou a atenção, e eu já fui membro de outras CPIs, é que todas as vezes que se instala uma CPI, vêm os requerimentos. Os requerimentos são de convocações, de informações, tais quebra de sigilo, tais requerimentos nunca antes foram votados na primeira sessão. Por quê? Há um acordo. Que acordo? Nós queremos investigar, então nós não vamos impedir ninguém de ser fiscalizado. Ontem nós só fizemos como oposição um único reparo, porque havia lá uma convocação de alguém por causa de cartão de vacinação, e esse não era o objeto da CPMI. Né? A CPMI é para tratar dos atos de 8 de janeiro. O que é que cartão de vacinação tem a ver com isso? Então, fugiu da temática. Foi a única coisa que nós, oposição, destacamos. Já o governo, através do seu líder, que é o senador Randolfo Rodrigues, ele apresentou 2 requerimentos. Um para colocar em bloco os requerimentos da oposição, que eles não queriam votar. Então, votou-se em bloco e nós, oposição, fomos contrários a esse requerimento, mas perdemos no voto. E depois ele destacou esses requerimentos para simplesmente retirá-lo da pauta. Não acordar, não deixar esses requerimentos passarem. O governo matou esses requerimentos. Entre esses requerimentos, haviam 3 que eram muito importantes para a existência da CPMI. O primeiro, a convocação do general G. Dias, porque foi o fato do vídeo dele que vazou que criou a necessidade de criarmos a CPMI, ou seja, de instalar a CPMI. O país inteiro queria saber o que ele estava fazendo ali. E pasmem vocês, o governo e os seus aliados, e até pessoas que eu me assustei,
votaram contra a convocação do general G. Dias. Pasmem, votaram contra um requerimento que nós fizemos pedindo as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Por que pedimos as imagens do Ministério da Justiça? Porque o ministro Flávio Dino veio aqui à Câmara dos Deputados e ao Senado já várias vezes e nos seus depoimentos ele acabou se contradizendo a respeito de onde ele estava, o horário que estava, e só tem um jeito de apurar isso, é vermos as câmeras. Mas o governo e os puxadinhos do governo simplesmente rejeitaram esse requerimento. Nós fizemos um requerimento, veja só, eu estou aqui citando só 3, foram dezenas de requerimentos rejeitados. Um dos requerimentos que eles rejeitaram também foi o requerimento que impediam os parlamentares da CPMI de observar as câmeras de segurança interna da Câmara dos Deputados e do Senado. Por quê? Há indícios, eu não estou sendo leviano aqui, tem vídeos, tem informações, há indícios de que já haviam pessoas lá dentro, antes de começar o quebra-quebra. Já haviam manifestantes dentro da Câmara e do Senado, pelo menos imagens foram vinculadas sobre isso, mas eu não tenho como afirmar, como eu disse, são ilações. E só tem uma maneira de saber se isso é verdade ou não, é através dos vídeos. Mas o governo e os seus puxadinhos não aceitaram que nós pudéssemos ver essas imagens. Então, pessoal, a CPMI do dia 8 de janeiro virou um circo. Ela já está contaminada, está direcionada, porque a relatora... Jesus, deixa eu falar isso aqui. Você que é do estado do Maranhão, a relatora Elisiane Gama, como relatora, tinha que ser isenta. O que é uma pessoa isenta? Ela precisa primeiro ouvir os fatos, para depois então dar os seus pareceres. Mas pegue as entrevistas da senadora, ela já chamou de atos golpistas, ela usa a mesma linguagem do governo, a mesma linguagem da extrema imprensa. Ou seja, o relatório dela já está contaminado, a gente já sabe como vai ser lá no final. Ela fez uma série de convocações e nós não negamos nenhuma das convocações dela, votamos todas, porque nós, a oposição, queremos investigar tudo e a todos. Os culpados vão pagar, mas quem não é culpado tem que ser inocentado. Nós queremos saber se houve sim omissão, se houve facilitação. Nós queremos saber se houve sim de fato tudo que todas as pessoas estão dizendo. Então, senhoras e senhores, eu passei aqui para dar essa informação para vocês e contar que essa CPMI está estranha. Imagine você que em uma CPMI existem deputados que são titulares e suplentes. Todos têm direito à fala, todos têm direito a requerimentos. Qual é a diferença do titular para o que é suplente? Somente nas votações, só pode ter um voto. Vota o titular e o suplente dele não vota. Na ausência do titular, vota o suplente. Então a única diferença entre o titular e o suplente é no voto. Pasmem vocês. Como nós, da oposição, temos mais suplentes do que titulares, criou-se dentro da CPMI duas classes de membros. Os que podem tudo e os que podem quase nada. Que queriam tirar minutos da fala dos suplentes. Eu sou suplente, por exemplo, da CPMI. E isso não me diminui em nada, pelo contrário, eu tenho direito a voto. Eu tenho direito à fala, eu tenho direito a apresentar requerimentos, tanto que ontem 8 requerimentos meus foram aprovados. Tá? Eu só não tenho direito a votar se o meu titular estiver lá. Mas eu posso falar, posso fazer tudo. Mas no primeiro dia em que a relatora, junto com o presidente, apresentou tudo que eles queriam, havia uma proposta para que nós, suplentes, falássemos apenas 3 minutos, enquanto os titulares falassem 5. Olha que situação. Agora criou-se lá também uma outra lei. Só falam primeiro os titulares, ou seja, se tiver 60, falam todos os titulares para depois falarem os suplentes. Ou seja, criou-se uma subclasse dentro da CPMI, porque eles sabem que nós, da oposição, temos maioria como suplentes. Mais de 60% dos membros da CPMI do dia 8 de janeiro simplesmente não assinaram a CPMI, não queriam a CPMI. Dos 4 membros da mesa, só 3 assinaram a CPMI. Ou melhor, só um assinou a CPMI, que é o senador Magno Malta. A relatora não assinou a CPMI, o presidente da CPMI não assinou a CPMI, o primeiro vice-presidente não assinou a CPMI. E quem é que conduz a CPMI? É o presidente. Na ausência dele, o primeiro vice-presidente. Os 2 não votaram a CPMI. Quem faz o relatório? A relatora, que não assinou a CPMI. Quem é que está votando contra os nossos requerimentos? Senadores, deputados que não assinaram a CPMI, não querem investigação.
O governo, quando tirou esses requerimentos de pauta, assinou a sua confissão de culpa. Tem problema, porque se não querem que investigue o general G. Dias, se não querem que vejamos as imagens lá das câmeras do circuito interno do Ministério da Justiça, para saber se o ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, estava lá ou não estava, no horário ou não estava, tem algum problema. Por que não querem que nós investiguemos isso? Por que não querem ceder ou não querem que nós consigamos as imagens do circuito interno da Câmara dos Deputados e do Senado? Tem algum problema nisso. Então eu estou passando aqui para dizer a vocês que só há uma maneira dessa CPMI acontecer de fato e virar alguma coisa. É você que está me assistindo agora, propagar esse vídeo e pedir para todas as pessoas que estão assistindo entrarem na internet e descobrirem quem são os membros da CPMI e ver como é que cada um deles votou esses requerimentos e ir para cima deles e falar para eles: por que você não quer que investigue o general G. Dias? Por que você não quer que libere as câmaras do Ministério da Justiça? Por que você não quer que libere as câmaras da Câmara dos Deputados e do Senado? Quem não deve, não teme. Se não fizermos uma avalanche de pessoas na internet, não é xingando, não é falando palavrões, tá? Porque eu sou contra isso. É só você fazer cobranças pontuais. Votei no senhor senador, votei na senhora senadora, votei no senhor deputado, votei na senhora deputada. Por que vocês foram contra esses requerimentos? Me deem argumentos plausíveis, argumentos que me convençam. Se não tiverem argumentos, é porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Deixo aqui essa informação. Vou estar na CPMI a partir da semana que vem. O que vocês tiverem de informações podem mandar, tá bom? Podem mandar aí para o e-mail institucional. Meu e-mail institucional, eu vou colocar aqui no vídeo, depois vai ficar. Eu vou fazer um vídeo dessa fala minha ao vivo aqui, o pessoal está filmando. Vou colocar o e-mail para vocês mandarem informações, mandarem perguntas, e eu quero representar vocês ali. Temos uma chance de descobrir a verdade, mas não do jeito que está. O governo não quer que investiguemos as figuras principais. Eles querem desvirtuar a CPMI. Já estão fazendo isso. Eles querem punir, por exemplo, que eles estão chamando de patrocinadores da CPMI. Ou melhor, minto, patrocinadores das invasões de 8 de janeiro. As pessoas que mandaram os ônibus, como se as pessoas que mandassem os ônibus para cá, ou ajudassem os brasileiros, patriotas, manifestantes que viessem para cá, soubessem que haveria aquele quebra-quebra. Os financiadores, essas pessoas estão sofrendo, tem gente presa até hoje, tem gente com tornozeleira eletrônica, tem velhos, tem crianças. E ontem eu fiz uma fala, postei um vídeo aqui, se você puder assim terminar de ver essa live, entrar e assistir o vídeo de novo, eu falei sobre a injustiça. Qual é o custo da injustiça? Qual é o custo de uma calúnia? Porque essas pessoas que foram presas estão sendo caluniadas. Tem pessoas que fizeram coisas erradas? Tem imagens, não tem como fugir disso. Mas são vândalos, não são terroristas, não são golpistas. Como é que meia dúzia de pessoas pode tomar um país sem arma, sem tanque de guerra, sem uma superpotência ele apoiando? Como é que pode? Criou-se uma narrativa. E essa narrativa foi feita para destruir todos aqueles que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Cá para nós. Que saudade do capitão. Deus abençoe vocês. Um abraço. Vou deixar salvo esse videozinho aqui. Por favor, coloque ele para frente, tá? Deus abençoe a todos.